Você lembra daquela internet antiga, lá do início dos anos 2000, cheia de GIFs, de cores que não combinavam, mas que de alguma forma faziam sentido? Todo mundo tinha um cantinho para si, com a sua personalidade, com a sua estética e com o seu controle total. E hoje tudo ficou tão branco, tão corporativo e principalmente cheio de anúncio e algoritmizado que a gente nem sabe mais quem que a gente é. É como se alguém tivesse passado uma lixa grossa na internet e tirado dela toda a sua personalidade. Tudo o que faz a internet ser um espaço legal e ser um lugar para pessoas e não para empresas. A Indie Web nasce justamente como uma resposta a isso, e na minha perspectiva é como um grito de resistência. Lá por 2010, quando as redes sociais começaram a querer ditar pra gente o como a internet realmente deveria ser, um grupo de pessoas simplesmente olhou para isso e disse não. Porque para essas pessoas não fazia sentido entregar toda a nossa presença online para plataformas que mudam as regras o tempo todo e manipulam todo o sistema para agradar empresas e não pessoas. E a Indie Web, como muitos de vocês ainda não devem conhecer, é um espaço de sites pessoais e totalmente independentes, criados sem a presença de algoritmos e, o melhor ainda, sem anúncios. Não tem um algoritmo que empurra para você o que você deve ver e o que você deve consumir. É como se não existisse uma timeline, por assim dizer. Não existe uma recomendação automática. Você tá no controle da sua navegação, você tá no controle dos sites que você entra e o melhor ainda, você tá no controle daquilo que você cria. Mas isso nem sempre foi uma realidade assim tão distante e tão distópica como a gente costuma imaginar agora com essa descrição. Lá para o início dos anos 2000, pode-se dizer que a maioria dos sites, na verdade, seguiam esse padrão. Mas com esse aumento substancial da presença de empresas online fazendo divulgações de produtos e com propagandas, todo esse lado da internet voltado para pessoas e para a personalidade delas simplesmente sumiu. Mas hoje ele ainda respira no que a gente pode chamar de Indie Web. Ou uma internet independente, por assim dizer. Mesmo sem ser uma rede social, a Indie Web não é um conjunto de ilhas isoladas. As pessoas, na verdade, encontraram formas mais alternativas e orgânicas de se conectarem, diferentemente do que a gente tem nas redes sociais atuais, onde está todo mundo inserido no mesmo espaço. Os Web Rings, por assim dizer, ou alianças digitais, traduzindo para o português, são como pequenas vizinhanças ou comunidades digitais que a gente tem e a gente pode acessar nos sites. Por exemplo, você entra num site que a pessoa criou e aí vai ter um íconezinho lá com a aliança que ela participa. Quando você clica nesse ícone, você é automaticamente direcionado para um site vizinho a esse site dessa pessoa. Ou seja, é realmente como ter uma vila ou um tipo de comunidade, um bairro, por assim dizer, só que completamente digital. E muito geralmente, essas alianças elas seguem temas em comum. E hoje em dia o que a gente tem para fazer a filtragem do conteúdo que a gente gosta são justamente algoritmos. O algoritmo vai te estudando, entendendo as coisas que você gosta e recomendando coisas para você. Mas isso não é de forma alguma uma decisão sua. Você não está escolhendo as coisas que aparecem para você na sua rede social. Tem um algoritmo que controla isso para você. O problema das redes sociais atuais é que esse algoritmo, ele vai te recomendar quem tá pagando mais e quem tá seguindo as regras do jogo que eles mesmos criaram. Então, para você ter visibilidade numa rede, muito provavelmente você não vai poder ser você mesmo. E muito provavelmente você vai ter que seguir certos padrões que você nem queria seguir. Mas bem, nesse tipo de site você vai conseguir encontrar absolutamente todo tipo de coisa. E se você tem um interesse estranho, talvez tenha alguma coisa até sobre esse interesse estranho aí. Você pode encontrar blogs, diários ou até álbuns fotográficos digitais, entende? É muita coisa, fica totalmente à mercê do criador fazer o que ele quiser e colocar o que ele quiser. Alguns sites, inclusive, costumam ter chats e livros de visita, ou diários de visitas, por assim dizer, onde você pode deixar um recado para a pessoa que criou o site a respeito da sua opinião ou alguma sugestão que você poderia adicionar, ou até mesmo sobre a sua experiência no site. Sério, eu não tô brincando, você pode encontrar absolutamente todo tipo de coisa, inclusive terminais. Sim, terminais, aqueles onde você digita os comandos e aí, assim, o sistema faz alguma coisa diferente dependendo do comando que você faz.
sociais. E aí eles vão ter uns comandos únicos lá, eles geralmente vão te dar uma lista e você vai poder usar eles. E, inclusive, muitos desses terminais, inclusive, guardam uns segredos e alguns enigmas para serem resolvidos. Eu acho tudo isso muito interessante. E justamente por conta dessa liberdade que os sites têm, eles são totalmente diferentes uns dos outros. E eu acho que é isso que torna a Indie Web ainda mais interessante. Você simplesmente pode fazer o que você quiser, para o que você quiser, sem limites. Quando você navega por esses sites, você tem uma sensação de que tá lidando com partes reais dessas pessoas, com partes reais das personalidades dessas pessoas. Eu digo, inclusive, que a Indie Web é um lugar muito íntimo para se conhecer. E lá nos anos 2000, era muito natural para as pessoas criarem esses sites pessoais. Mas isso acabou morrendo. Tudo ficou muito centralizado e monopolizado nas mãos das grandes redes sociais que a gente tem atualmente. Instagram, TikTok, YouTube. Tudo agora fica concentrado em um lugar só e sobre as mesmas regras. Ninguém mais está no controle do que cria, ninguém mais está no controle das regras, ninguém mais está no controle do que fazer. Então o visual ele deixou de ser assim uma forma de expressão das pessoas e acabou se tornando um produto. Então os sites estão cada vez mais brancos, cada vez mais iguais e cada vez mais padronizados justamente para fazer parte das necessidades das grandes empresas. E o que a gente vê na Indie Web não é necessariamente uma volta para o passado, mas um sintoma de um cansaço digital. Eu simplesmente não aguento mais entrar num site e ser bombardeada de anúncios que eu não pedi para ver, coisas que não são do meu interesse. Eu tô cansada de querer criar um conteúdo e ter que seguir uma regra e ter que seguir um padrão, porque se eu não seguir esse padrão, eu simplesmente vou deixar de existir. Eu queria que as pessoas viessem no meu perfil por vontade própria, eu queria que as pessoas me acompanhassem por vontade própria. Eu não queria que tivesse um algoritmo recomendando-os para elas e fazendo com que elas façam isso. O propósito da Indie Web não é só sobre ser uma internet alternativa e nem para competir com as redes sociais que a gente tem atualmente. Ela não tenta ser grande, nem popular e muito menos eficiente. A única coisa que a Indie Web busca é liberdade. Liberdade para existir online de um jeito que faz sentido para você. Liberdade para escrever sem pensar demais. Liberdade para postar sem se preocupar com engajamento. E criar algo que não precisa ser útil, nem otimizado e nem bonito necessariamente. Mas não, para criar um site na internet eu não preciso, entender de programação e ser bom em tecnologia? Não necessariamente. Muitas dessas páginas e sites que a gente vê na Indie Web, eles são feitos de uma forma muito simples, usando basicamente 3 tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. E dentre todas essas tecnologias, a única linguagem de programação efetivamente é o JavaScript, enquanto as outras são linguagens de marcação e de estilização do site. O HTML, por assim dizer, é o esqueleto do seu site, onde você vai colocar o texto, os links, os botões, esse tipo de coisa. Agora o CSS é como se fosse a roupa desse esqueleto ou a pele desse esqueleto, interprete como você quiser. É lá onde você vai estilizar o seu site, sabe? Você vai aplicar as cores, você vai aplicar os tamanhos, os posicionamentos, todo esse tipo de coisa. Tem muitos vídeos no YouTube, inclusive, ensinando como fazer esses sites do zero. Mas esse aqui não é um vídeo necessariamente para abordar questões técnicas referentes à criação de sites, esse tipo de coisa, até porque não é o meu foco. Eu só gostaria realmente de mostrar para vocês o que é esse lugar e apresentar para as pessoas que não conhecem ainda esse lugar, porque ele é simplesmente incrível para mim. Mas uma coisa que sempre me perguntam é como que faz para acessar a Indie Web? Onde é que tá a Indie Web? Ela é uma coisa centralizada? Ela é descentralizada? As pessoas estão criando sites e eu tenho que encontrar esses sites aleatoriamente? E eu entendo, a gente tá tão acostumado com aplicativos e, sabe, essas redes cada vez mais centralizadas que é estranho falar de uma internet independente, de uma internet diferente daquela que a gente conhece hoje. Mas assim, a Indie Web ela pode ser centralizada, bem como ela também pode ser um pouco descentralizada. Algumas pessoas tendem a criar esses sites independentes, assim, com domínios próprios, elas não guardam nesses sites que eu vou falar agora, né? Então elas são um pouquinho mais difíceis de achar, você realmente precisa conhecer a pessoa e ter o link do site para acessar ele, porque muito geralmente ele não aparece nas pesquisas. Mas um lugar que eu encontrei que deixa tudo isso bem centralizado e juntinho, que é tipo como se fosse um bairro, é o New Cities. E o New Cities faz parte já dessa iniciativa de resgatar da internet toda essa magia que foi tirada por conta do corporativismo.
Toda vez que você abre ele, você vai encontrar sites diferentes. Então é bom que você acaba salvando alguns que você gostou mais, assim, em algum lugar. Eu gosto de deixar os que eu mais gosto no Notion pra estar acessando, assim, recorrentemente. Mas, assim, não tem um algoritmo controlando, assim, os sites de acordo com seus interesses. Então vai aparecer todo tipo de coisa lá. Sério, toda vez que eu abro o New Series, o meu navegador fica cheio de abas abertas, porque eu fico abrindo vários e vários sites ao mesmo tempo e anotando todos eles. Eu quero consumir todos eles, porque são todos tão incríveis, sabe? É um melhor que o outro, sabe? É tudo tão diferente, é tão novo. Parece que você não tá falando da mesma coisa, sabe? É tudo muito diferente. E eu gostei muito disso, foi algo que me fez ter um pouco de esperança na humanidade, por assim dizer, de verdade. É algo que me deixou muito feliz, é muito agradável você estar navegando na Indie Web. Porque você consegue sentir o carinho, você consegue sentir a personalidade, a intimidade com aquela pessoa que criou aquele site. Parece que vocês são amigos de longa data e, sabe, você nunca viu essa pessoa na vida. Talvez você nem sabe qual que é o rosto dela, mas você conhece ela só por aquilo ali, sabe? Por aquele cantinho que ela tem dela, daquele espaço que ela tem. E isso tudo é tão mágico. E para continuar navegando, você nem precisa necessariamente estar sempre entrando no New Series. Na verdade, você pode buscar por esses Web Rings que eu falei anteriormente, né? As alianças. E aí você vai indo de site em site, de site em site, e você vai encontrando sites novos aleatoriamente. E isso é muito incrível. É como se você estivesse jogando um jogo de aleatoriedade. É sempre muito diferente, você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente, e pode ficar tranquilo que a maioria desses sites, na verdade, é bem seguro. O que não é seguro mesmo são as redes sociais atuais, que vendem todos os seus dados para grandes corporações sem a sua permissão. E bem como muita gente já sabe, eu já tenho tentado construir o meu cantinho digital na Indie Web, tá? Eu pretendo fazer dele um blog pessoal, assim, eu ainda tô um pouco incerto do que eu pretendo colocar, mas ele já tem pelo menos a página inicial totalmente definida, mas eu gostaria muito de fazer alguns desafios e algumas coisas por lá, bem como eu também gostaria que ele fosse uma extensão do meu canal, sabe? Algumas coisas eu quero postar somente por lá e mandar os links por aqui para vocês completarem alguns desafios. Eu realmente gosto muito dessa ideia de desenvolver desafios em conjunto, sabe? Sei lá, 30 dias codando em, sei lá, C Sharp, 30 dias, sei lá, lendo 50 páginas por dia. Esse tipo de coisa que talvez pra você seja um pouco bobo, mas pelo menos pra mim faz muita diferença no dia a dia. Mas pra não deixar vocês com curiosidade, também vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do meu site e como é que ele tá agora, quais são as minhas perspectivas pra ele no futuro. E assim, ele tá bem simplesinho por enquanto, sabe? Eu também tentei resgatar um pouco dessa estética que tinha lá pro início dos anos 2000. E você muito provavelmente vai ver que muitos desses sites eles vão fazer isso, não são todos, mas é muito comum nessa Indie Web que você encontre esse tipo de site com essa estética bem retrô. Bem como não necessariamente esses sites vão ser, assim, cheios de coisas, cheios de luzes, cheios de cores, sabe? Alguns deles, inclusive, são bem minimalistas, mas minimalistas de um jeito que não perde a personalidade, sabe? Minimalista, mas de um jeito diferente. Eu não sei explicar direito, eu acho que você só navegando mesmo pra você entender. Mas bem, gente, essa é a Indie Web. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo a todo mundo que tá vendo esse vídeo acessar o NeoCities e buscar alguns sites que vocês possam se interessar. Ajuda bastante se você souber inglês. Se você não souber, talvez seja um pouquinho difícil entender o que as pessoas estão falando por lá, porque a maioria dos sites tá em inglês. Mas se você buscar pelo TikTok, eu vi como algumas pessoas fazem divulgações de sites brasileiros. Então, eu recomendo muitíssimo vocês darem uma olhada por vocês mesmos, sabe? Ou até mesmo tentarem criar o cantinho de vocês. Tem muitos tutoriais no YouTube ensinando, sabe? HTML e CSS não são coisas tão difíceis quanto parecem ser. Então, CSS, que é um pouquinho chatinho às vezes, mas tudo bem. Mas não é nada que vai atrapalhar, assim, no desenvolvimento do seu site. Qualquer coisa você pede ajuda num fórum, esse tipo de coisa. Porque realmente não é uma coisa muito difícil. Mas tem algumas coisas que realmente vão ser chatinhas de aprender, especialmente em relação a posicionamento. Isso é algo que vai levar um tempinho para entender, mas se você tiver muita perseverança, você vai conseguir. Acredita em mim. Eu consegui, então você também consegue. Mas é isso, gente. Essa foi a Indie Web, um lugar da internet que talvez você não conhecesse, mas deveria. Um lugar da internet que lembra que a gente ainda é humano, que a gente ainda tem personalidade e que a gente ainda pode ter controle, que a internet ainda pode ser um espaço legal pra gente. E a internet que a gente conhecia antes, ela não tá morta, ela ainda respira. Longe dos holofotes, mas ainda respira. E bem,
Um lugar íntimo, um lugar humano, um lugar silencioso, muito bonito, muito diferente. Sejam bem-vindos à Indie Web.